Bom, pessoal, para a gente ganhar um pouco de tempo em sala de aula, eu resolvi resolver a lista de exercícios sobre razão, que eu tinha deixado para vocês. Aqui está a primeira questão, calcular a razão entre 30 e 10. Então, aqui basta você dividir o primeiro número, o numerador, o que vem primeiro, ele fica no numerador, e o que vem depois fica no denominador. Então, a razão entre esses dois números é 3. Lembrando que razão nada mais é do que a razão é uma fração entre duas grandezas, então esse 30 e 10 aqui representam grandezas. Aqui na questão 2, eu quero a mesma coisa, a razão entre a altura de uma parede, essa parede ela mede 2,5 metros, e a sua largura, a largura da parede, 4 metros. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir 2,5 por 4, e aqui você pode pegar uma calculadora, por exemplo, você pegar uma calculadora, deixa eu pegar a calculadora aqui. Você pega 2,5 e divide por 4. Dá 0,625. Se você quiser colocar na forma de fração, também pode. Então, 0,625 ou 5 oitavos, que é a mesma coisa. Na questão 3, eu quero a razão entre a área de um quadrado, de lado 6. Então, o quadrado é a figura geométrica, a área para calcular. Nossa, está muito feio esse quadrado, né? Vou fazer um quadrado mais bonitinho aqui. Você tem um quadrado, como você tem um quadrado, os lados iguais, né? Aí, a área desse quadrado, um quadrado de lado L, então a área dele é L ao quadrado. Então, ele quer a razão entre a área de um quadrado de lado 6 e um quadrado de lado 3. Então, você vai pegar a área do primeiro quadrado, que é 36, e dividir pela área do segundo quadrado, que é 9. Então, a razão é 4. Em outras palavras, cabe 4 quadradinhos dentro desse aqui, né? Ou seja, se você pegar esse aqui e dividir aqui, né, no meio, aqui e aqui, então cada um desses aqui teria lado área 9, 9, 9, 9, né? O grandão teria a área 36, então a razão é 4. Aqui, na questão 4, calcule a razão entre 5 litros e meio e 2 litros e meio. Então, basta você dividir um pelo outro. Aqui é a mesma coisa de dividir 55 por 25, né? Ou seja, aqui você pode multiplicar por 10, essa vírgula vem para cá, multiplica por 10 em cima e embaixo, não altera, essa vírgula vem para cá, então vai dar 2,2. Se tiver dificuldade, você pode colocar na calculadora para poder estar resolvendo também. Questão 5. Calcular a razão entre essa fração e essa outra fração. Lembrando que a razão já é uma divisão, já é uma fração por si. Aqui eu tenho que calcular o quê? A divisão de fração. Como a gente aprendeu na sala de aula, eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, essa aqui, 4 nonos, eu vou inverter ela vai virar 9 quartos. Então, dá para você simplificar esse 3 com 9 aqui, e esse 2 com esse 4 também dá para simplificar, ou se você preferir, você pode multiplicar. 2 vezes 9 dá 18, e 3 vezes 4 dá 12. Então, aqui você pode dividir todo mundo por 6, né, em cima e embaixo. 18 por 6 dá 3, e 12 por 6 dá 2. Aqui também, se você quiser deixar a resposta 1,5, também pode. A questão 6, calcular a razão entre o peso de uma pessoa de 80 kg e a altura de 1,75 m. Então, aqui, novamente, você vai dividir. Se você não sabe trabalhar com vírgula, você pode multiplicar por 100, que essa vírgula vai vir para cá, fica 175. E se você multiplicou por 100, aqui vai aumentar 2 zeros. Então, vai ficar a mesma coisa de 8.000 dividido por 175. Quando você faz essa conta, vai dar aproximadamente 45,71. Então, você pega 8.000 aqui, ó, e dividir por 175, você vai encontrar os mesmos 45,71. Questão 7. Vamos na questão 7. Questão 7, calcular a razão entre a velocidade de um carro que percorreu 300 km em 5 horas e a velocidade de outro carro que percorreu 240 em 4 horas. Então, a gente sabe que a velocidade é quilômetro, é a distância, né? Dividido pelo tempo. Então, nesse caso aqui, a distância percorrida 300 km em 5 horas dá 60 para o carro 1, isso aqui é o carro 1. E para o carro 2, ele percorreu o quê? 240 km em 5 horas, deu 60. Então, a razão aqui, na verdade, é
quando você pega a velocidade 1, que deu 60, e a velocidade 2, que deu 60, e pega a razão entre essas velocidades, na verdade, dá 60 sobre 60, que vale 1. Beleza? Então, não é 60, é 1 a razão entre as velocidades. Questão 8. Calcula a razão entre o número de homens e o número de mulheres em uma sala, sabendo que há 15 homens e 25 mulheres. Então, você pega a quantidade de homem e divide pela quantidade de mulher, vai dar 0,6 homens para cada mulher na sala. O vídeo está indo um pouco rápido, aí vocês podem estar parando para poder estar vendo a solução com mais detalhe. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo. A questão 9, talvez um pouco mais elaborada essa aqui. Se a razão entre dois números é 7 para 4, né? E a soma desses dois números é 99, então qual é a diferença entre esses números? Então, o que acontece? Eu não sei quem são os números, mas eu sei que a razão entre eles, então eu estou chamando esse número aqui de 7 vezes x e 4 vezes x. Porque quando eu pegar 7x e dividir por 4x, independente de quem seja esse x, se é 1, se é 2, se é 3, eu sei que a razão aqui vai dar 7 quartos, porque eu posso cancelar, posso dividir por x em cima e embaixo. Mas aí eu tenho outra informação que amarra essa primeira, que fala que a soma dá 99. Então, a 7 vezes x, que eu não sei quem é, mais 4 vezes x, que eu não sei quem é, dá 99. Então, aqui eu descubro que esse x vale 9. Então, os números, na verdade, é 63, que é 7 vezes 9, e o outro número, na verdade, é 4 vezes 9, que é 36. Então, se você pegar 63 e dividir por 36, você vai ver que a proporção é 7 quartos. E a soma desses dois números aqui, quando você soma eles, dá 99. Então, está querendo saber a diferença ainda, né? A diferença, quando você subtrai esse número desse, vai dar 27, beleza? A questão 9. E a questão 10, que é a última, fala: se a razão entre as alturas de dois triângulos, então você tem dois triângulos, você tem triângulo 1, aí eu tenho uma altura aqui, digamos que essa altura aqui é H1, e eu tenho outro triângulo, T2, e aí eu tenho outra altura aqui, digamos, H2. Eu sei que a razão entre essas alturas vale 2 para 5, né? 2 quintos, a razão entre as alturas. E esses triângulos, eles são semelhantes. Então, a relação que a gente precisa saber aqui é que a área de, quando você tem triângulos semelhantes, se a altura de um está para outro, assim como 2 está para 5, então a área do primeiro triângulo está para a área do segundo triângulo como o quadrado das alturas. Então, a relação que eu tenho é para a área, né? A área do primeiro triângulo vai estar para a área do segundo triângulo, assim como a proporção das alturas, né? A razão entre as alturas ao quadrado. Então, ele deu a primeira informação aqui, que a área do primeiro triângulo é 24, ou seja, ele já deu a informação que o meu A1 vale 24 centímetros quadrados, e aí eu quero saber quem que é o A2. Ou seja, em outras palavras, eu quero, não sei quem é, vou chamar de X, então eu quero saber o A1 dividido pelo A2, eu sei que tem que valer 4 sobre um momentinho aqui, tem alguém chamando, 4 sobre, porque 2 ao quadrado, né? Então, opa. 4, que é 2 ao quadrado, e aqui 5 ao quadrado vai dar 25. Então, 4 sobre... Opa, o traço está grosso aqui, sobre 25. Sobre 25. Sobre 25. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Eu quero saber, aí, uma vez que eu já tenho quem que é o meu A1, né? Meu A1 vale 24, então isso aqui vale 24, então basta a gente fazer a conta para encontrar o A2. Então, aqui está falando quem que é a altura ao quadrado, a proporção, a razão entre as alturas ao quadrado dá 4 sobre 25. Então, para me achar o A2 aqui, basta a gente multiplicar cruzado utilizando aquela terceira propriedade de razão. Então, 4A2, na verdade, tem que valer 25 vezes 24. Então, meu A2, ele tem que valer 25 vezes 24, dividido por
por 4, passou para lá dividindo. Então, esse aqui dá para simplificar com esse, então deu 25 vezes 6, que dá 150 centímetros quadrados, beleza? Então, a área do... Aqui eu fiz a conta, né? Aqui eu chamei de x, né? E aí depois eu isolei o x e encontrei 150 centímetros quadrados, é a mesma coisa. Então, espero que você tenha entendido os 10 exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que estarei respondendo. E até a aula presencial.